Nós vamos ler mais uma vez os dois primeiros versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Convidar a igreja para que a gente faça a leitura juntos desses dois versículos. Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Irmãos, nós falamos no domingo passado, quando começamos a meditar aqui nessa carta, e meditamos apenas o primeiro versículo. Mas havíamos dito, e é sempre importante a gente relembrar, porque todo o conteúdo daquilo que é dito por Pedro nessa carta tem relação com o que os crentes que ele escreveu estavam vivendo. E o contexto, como não é muito diferente no sentido geral, no contexto da igreja primitiva, ali, dias após a ascensão de Jesus, os dias dos apóstolos, e após eles, basicamente, era a mesma circunstância, o mesmo contexto geral, perseguição. O povo de Deus, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, continuava sendo perseguida por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. E como nós sabemos, independentemente do contexto, se é perseguição, se é qualquer outro contexto, mas um contexto difícil que nós experimentamos, é natural que nós, como seres humanos, percamos as forças de nos mantermos firmes diante dessas coisas. Tudo isso mostra o quão frágeis, quão fracos, o quão acertadamente Jesus usou a ilustração, bem como, por exemplo, também Davi no Salmo 23, comparando nós com ovelhas frágeis, totalmente dependentes, fragilizados, fracos. E esses crentes sendo perseguidos, o que talvez nas devidas proporções aqui, ou na proporção que esses crentes viveram, muitos de nós, talvez nenhum de nós enfrentou esse tipo de perseguição. Mas eles enfrentaram. E diante dessa perseguição, como seres humanos, fracos como eram, como nós continuamos sendo, eles então se veem em uma vida que não correspondia exatamente ao cristianismo. Porque perceba, eles estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. É natural que, ainda que a pessoa não externalizasse isso, lá no seu subconsciente, lá no seu coração, ela pesasse na balança e colocasse para analisar: se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, então talvez, se eu não segui-lo como deveria, a coisa fique um pouco melhor para mim. E, de certo modo, era isso que havia acontecido com esses crentes. Eles deixaram de viver a vida cristã, não totalmente, mas em parte, por causa da fragilidade que estavam vivendo. Eles deixaram de viver a vida cristã como deveriam. Não só isso, mas, inclusive, eles estavam se esquecendo de algumas coisas que deveriam colocar em prática. E aí o que a gente viu na semana passada, no domingo passado, foram alguns textos que, por exemplo, o próprio Pedro, seja nessa primeira carta como na segunda, apresenta dessa realidade de esquecimento, de uma vida onde eles precisavam ajustar, porque não estava como deveriam a vida cristã. E nesse contexto, nós então observamos também que o intuito, o objetivo de Pedro é
fazer com que esses crentes se lembrassem dessas coisas. O que é ser cristão? Não só lembrar, mas levá-los a viver novamente o Evangelho, mesmo sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. Viver a vida cristã. Esse é o intuito de Pedro. E é isso que eu também disse, que será o nosso foco de uma maneira mais específica, mais enfática, ao longo de todo esse ano. Que é nós crescermos no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. O que significa ser cristão? O que a gente precisa saber? O que a gente precisa lembrar? O que a gente precisa colocar em prática? Essas questões básicas e fundamentais que muitas vezes a gente negligencia, não sabe, muitas vezes a gente se esquece, muitas vezes a gente deixa de lado. E aí, lendo o versículo 1, nós vimos que Pedro apresenta para esses crentes, lembra a esses crentes a respeito de uma coisa da qual eles deveriam relembrar ou saber e diante disso colocar em prática. Do que é ser crente, cristão, ou como deve ser a vida cristã. Eu não sei se você se lembra, mas no versículo 1, nós aqui meditamos no fato de que Pedro relaciona a esses crentes o que está aí como sendo, se lembram? Forasteiros. O cristão deve entender que ele é um forasteiro. Isso que nós desenvolvemos aqui. Mas, continuando a olhar esses primeiros versos do capítulo 1, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, ainda que no versículo 1 original essa palavra não apareça, mas os tradutores resolveram colocá-la. E o fato que ela está aí, seja no primeiro, no segundo ou em ambos. Essas palavras se repetem. E é justamente uma segunda coisa que Pedro, então, quer lembrar a esses crentes a respeito do que eles são, mesmo vivendo em contexto de perseguição. Ele diz: vocês devem lembrar, saber, estar cientes que ser cristão significa que vocês serão forasteiros. Vocês são forasteiros. Mas em segundo lugar, não sei se você já conseguiu ali olhar para a sua Bíblia ou ir para o slide, para o data show, mas a segunda coisa que ele fala a respeito do que é ser cristão, do que ele quer relembrar a esses crentes, é que eles também são eleitos. Veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2, mais uma vez, o que ele diz? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, ou a vos sejam multiplicadas. Pedro quer lembrar esses crentes: vocês são forasteiros, mas vocês também são eleitos. E se a gente quer uma outra palavra para eleitos, nós podemos usar a palavra escolhido. Pedro estava dizendo para esses crentes, diante da perseguição, estavam se esquecendo quem eles eram. Eles não apenas eram forasteiros, mas eram escolhidos, eleitos. E se a gente pensa nessa primeira palavra, eleitos, talvez a gente se pergunte: eleitos para o quê? Para que cargo? Para que coisa? Para o quê? De que forma? Eleitos, talvez presbíteros, diáconos, eleitos políticos, eleitos do que Pedro está se referindo a esses cristãos? Ele está aqui
afirmando a respeito de algo que esses crentes eram. Eles deveriam se lembrar, eleitos, escolhidos. E Pedro, então, vai, a partir do versículo 2, mostrar para nós ao que ele está relacionando essa eleição e essa escolha que se aplicava à vida desses crentes. Crentes esses que deveriam ser lembrados. No versículo 2, então, ele diz: eleitos, e passa a descrever ainda de maneira resumida, porque eles haviam apenas se esquecido. Eles já haviam sido instruídos a respeito disso, e é por isso que eles eram eleitos. Pedro, então, não precisa explicar, e de certo modo a gente também não precisaria explicar isso aqui, mas ele relembra esses crentes: vocês são eleitos e baseados, fundamentados em três coisas. Ou ele vai descrever como que a eleição se dá, a escolha, como que isso é desenvolvido, como a eleição foi produzida, como eu disse, gerada na vida desses crentes. E ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro está lembrando esses crentes o fato de que, quando eles nem existiam, o fato de que, quando nem existia absolutamente nada, apenas a Trindade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo na eternidade, desde a eternidade e por toda a eternidade. Antes de existirem, antes de virem ao mundo, nascerem, verem a luz do dia, eles já haviam sido escolhidos por Deus. Quando Pedro fala sobre isso, também ele queria dizer que esses crentes deveriam considerar o fato de que Deus, sendo um Deus que conhece todas as coisas, e não depende de que elas aconteçam, como nós aqui meditamos no Salmo 139, de que Deus não depende das coisas acontecerem para que ele saiba, ou que alguém conte para ele para que ele saiba. Deus, sendo todo-poderoso, onisciente, aquele que conhece absolutamente todas as coisas, até mesmo aquelas que ainda nem aconteceram, é aquele que conhece, porque é o Criador de todas as coisas, aquele que planejou todas as coisas, aquele que escreveu a história de cada ser humano que já passou, está passando ou ainda passará nessa terra. É aquele que, a esses crentes, Pedro lembra: vocês estão sofrendo, sendo perseguidos por causa do Evangelho, mas se lembrem que antes de vocês existirem, antes de vocês nascerem, Deus já os escolheu. Deus já os conhecia. Deus conhecia as suas obras. E olhando para as obras desses crentes, Deus não viu absolutamente nada de bom. A esses crentes que ainda não haviam nem tido qualquer prática, ato, Deus resolveu escolher. A esses que não haviam nem existido, Deus já havia olhado, já conhecendo, sabia que seriam pecadores, pecariam contra Ele, fariam o que não o agradaria, e resolveu escolhê-los, elegê-los. De certo modo, nós vamos chegar lá, porque Pedro quer que esses crentes se lembrem e considerem, e isso tenha um efeito positivo na vida do coração deles, como perseguidos e atribulados, é de saber que a escolha de Deus a esses crentes significava algo especial.
Por exemplo, também nós podemos pensar nesse sentido, de ser um Deus que é presciente, de já ter planejado toda a história desses crentes, exatamente tudo que aconteceria, de maneira que até mesmo o fato deles estarem sendo perseguidos, isso fazia parte do plano de Deus para a vida deles. Porque Deus conheceu, e conheceu porque Ele planejou, Ele escreveu desde a eternidade cada detalhe que aconteceria com esses crentes. Ou seja, é Pedro lembrando que Deus já havia planejado toda a vida desses crentes, desses cristãos, e tudo estava sob o controle das suas mãos. Mas Pedro continua e vai lembrar esses crentes também que eles não apenas foram eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, mas em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão. Isso está relacionado com a presciência de Deus. Porque antes que esses crentes nascessem, Deus, conhecendo, sabia que eles seriam pecadores. E sendo pecadores, escolheu. E através do Espírito Santo, os santificou. Escreveu desde a eternidade que eles, ou tudo que aconteceria na vida deles, desde o momento que eles nasceram até o último ato da vida deles, os levaria a viver aquilo que naturalmente eles não poderiam: ser santos, não escravos do pecado, santificados pelo Espírito Santo para obediência. Para, em terceiro lugar, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, para serem purificados de seus pecados, para, através do Espírito Santo, poderem viver em santidade, serem purificados através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus, por esses que ainda nem haviam existido, mas já haviam sido alvos escolhidos para serem alcançados por todas essas coisas. E é por isso, então, Pedro, na parte final do versículo 2, encerra dizendo: graça e paz nos sejam multiplicadas. O que Pedro estava querendo lembrar esses cristãos fragilizados porque estavam sofrendo é de que as três pessoas da Trindade fizeram e agiram, todos eles, para que esses crentes fossem agraciados, recebessem a graça de Deus, escolhidos desde a eternidade. Antes que tudo existisse, esses já haviam sido alvos da graça, do amor, da salvação, por meio da ação do Pai em escolher, por meio da ação do Espírito Santo em santificar, por meio da obra de Cristo Jesus em purificar, para que então eles pudessem viver uma vida de obediência, ainda que sofrendo nesse mundo. Eles não poderiam se esquecer. Eles deveriam se lembrar do privilégio, da bênção. E uma vez lembrados de que antes de existirem, Deus já havia os escolhido, Pedro então deseja que eles experimentassem ainda mais de graça, de mais paz, ou seja, dos efeitos ou os resultados da operação das três pessoas da Trindade no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito ao plano de salvação daqueles que Deus escolheu. Não porque Deus viu neles
fariam uma escolha, não, pelo contrário, porque Deus, vendo o pecado, usou de graça. Vendo que não mereciam, ainda assim mesmo, antes de existirem, os escolheu, os salva. Graça e paz nos sejam multiplicados. Isso dá a entender que eles não apenas já haviam experimentado, mas podiam experimentar ainda mais de graça e paz. Mas paz como assim, se eles estavam sendo perseguidos de uma paz que excede? Entendimento. De uma paz que o mundo não dá, de uma paz espiritual, mesmo sofrendo, mesmo em dor, mesmo chorando. Irmãos, isso é extremamente importante para que esses crentes se lembrem. Pedro os lembra de tudo isso. Sabe para quê? Para que eles não ficassem enfraquecidos. Para que eles não deixassem de viver a vida cristã. Não deixassem de experimentar mais de graça e de paz. Pedro quer os lembrar a respeito disso, porque esses crentes não eram diferentes dos pais deles, e aqui eu me refiro aos pais lá do Antigo Testamento, os primeiros que chegaram próximos à terra prometida, e que diante da terra prometida, um passo para entrar na Canaã, ou em Canaã. Então eles focam não nas graças, não na escolha e na ação da Trindade em favor desse povo escolhido por Deus desde a eternidade. Eles focam no problema, nas dificuldades, nos grandes gigantes, nas grandes muralhas, nos grandes exércitos. E aí o que eles fazem? Como a gente trabalhou no passado, pararam de prosseguir, se esqueceram. O que é ser cristão? Nós aprendemos, baseados no que Pedro lembra desses crentes, nós somos fora deles. Nós vivemos aonde? No céu ou na terra? Vivemos na terra, nesse mundo caído, influenciado pelo pecado, aonde nós não vivemos numa bolha. Nós vamos sofrer como crentes. Mas apesar disso, quem é o povo de Deus? Quem é o cristão? O que é a vida cristã? É saber que antes, sem merecer, Deus, vendo só pecado, decidiu escolher, salvar, agraciar, conceder mais. Mas esses crentes são como nós, ou foram como nós. Foram exatamente como seus pais no deserto. Se esqueceram, deixaram de focar nas graças, nas bênçãos de Cristo, ou toda a Trindade, exercendo cada uma a sua função, realizou. Eles precisavam se lembrar disso, de que eles eram privilegiados de terem sido escolhidos para serem salvos. Eles deveriam considerar que estava tudo sob o controle de Deus. Desde a eternidade, Deus havia escrito cada segundo da vida desses crentes. A perseguição foi algo que escapou das mãos de Deus, mas não, tudo estava sob o controle dele, debaixo das suas mãos. Estava tudo certo. Porque o que Deus planejou foi executado, seria executado, e não deixaria de ser executado. A palavra de Deus diz que Ele faz tanto o querer quanto, e ninguém frustra os seus planos, os seus desígnios. Eles estavam sendo perseguidos porque Deus queria. Calma, vocês precisam se lembrar que vocês são eleitos, vocês foram agraciados com a obra do Espírito, com a obra de Cristo Jesus.
Pedro quer lembrá-los de que Deus não é apenas presciente, escreveu toda a história deles. E tudo estava convergindo, tudo convergiu para que o que Deus planejou acontecesse na vida desses crentes. Mas também quer lembrá-los de que esse Deus, que é aquele que é presciente, é Pai. E nós já estudamos sobre isso, quando nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso. Poucas palavras, irmãos, quando Pedro se refere a Deus como a primeira pessoa da Trindade, o Pai, Deus Pai, era para que esses crentes se lembrassem: o Pai de vocês não é um Pai que não ama, não cuida, não guarda, protege e provê. Pelo contrário, Ele é Deus. Calma. Vocês estão sendo perseguidos, mas está tudo no controle das mãos de Deus. Vocês estão sofrendo, mas Deus escreveu. E esse Deus é aquele que guarda, cuida, protege, provê. Pedro também quer lembrá-los de que, como crentes eleitos pela presença de Deus Pai, mas santificados pelo Espírito, eles não poderiam deixar de viver a vida cristã por causa dos problemas. O Espírito, a obra de Cristo, era justamente para que eles vivessem em santidade. A obra de Cristo justamente os purificou dos seus pecados, para que eles pudessem obedecer a Deus e não viver no pecado. Eles haviam se esquecido. Ele precisa lembrar. Vocês são escolhidos, privilegiados. Não perca o foco. Não olhe para o problema. Não olhe para a circunstância, melhor dizendo. Irmãos, nós que vivemos em dias distantes daquilo que esses crentes viveram, continuamos sendo crentes como eles, forasteiros. Forasteiros porque vamos nos ver em circunstâncias onde mesmo como crentes vamos sofrer. Aí a gente precisa lembrar: ser cristão é ser forasteiro. Mas ser cristão é saber que eu fui escolhido. Eu sou privilegiado. Uma questão prática é não permitir que a gente se esqueça desse privilégio. Graça e paz já é o que nós estamos vivendo. E podemos continuar vivendo de maneira multiplicada. Nós não podemos, meus irmãos, permitir que os problemas nos façam esquecer do privilégio. Somos um povo escolhido por Deus. Que povo é esse? Um povo pecador, um povo que não merecia, um povo que não poderia fazer absolutamente nada, e Deus resolveu por graça nos salvar, e executou isso tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, diante dos problemas, se lembre do privilégio. Não deixe de viver a vida cristã. Não permita o seu coração ser enfraquecido. Mas, em segundo lugar, agradeça a Deus. Porque Deus vê só pecado em nós, antes da gente cometer. Ele resolveu nos amar, nos salvar.
cuidar de nós. Ele escreveu a nossa história, meus irmãos. Está tudo no controle dele. Todas as coisas, até as mais difíceis, até as mais doloridas, sofridas. E a gente tem, por exemplo, a história de Paulo, onde Deus, quase de maneira detalhada, falou para ele: vai acontecer isso, você tem que ir para aquele lugar, porque lá vai acontecer isso. E na hora que ele está preso, abandonado, qual a certeza que ele tem? Não vou morrer. Porque Deus tem cada ato na nossa vida escrito, porque Ele é um Deus presciente. E ao nos escolher, nos salvar, nos dá a graça de poder viver em santidade e em obediência a esse Deus. Isso que significa ser cristão, ser crente. Isso que significa viver a vida cristã. Mas uma última coisa que eu quero colocar para a gente considerar é que, se nós entendemos isso, glória seja dada a Deus. Mas se você ainda não entendeu, você precisa ter ciência de que não é por esforço, não é por você ser bom, não é por algo que Deus vai ver em você, não é por escolha sua que você vai poder viver e experimentar de graça e paz. Isso somente é através, é possível por meio da obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só é possível através de Cristo Jesus, os méritos de Cristo, os feitos de Cristo, que ao crer nele, e ele ter feito isso por aqueles que creem nele, então nós recebemos essa graça. Então nós não podemos sair daqui, se for o caso, pensando que é pelo meu esforço, que é pelos meus méritos, que depende de mim, é pela minha escolha. Não, Pedro diz: escolhidos mediante, segundo. Não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Nós precisamos crer em Cristo Jesus para experimentar essa graça maravilhosa que nos faz, então, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o privilégio. Deus está aplicando a sua obra na minha vida, na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Vamos orar? Fale com Deus. No momento que você estiver orando, nós vamos ouvir mais uma canção. Faça dela também a sua oração. Que Deus continue falando do seu coração, te fortalecendo, para que você entenda o que é a vida cristã e viva essa vida cristã, sabendo que você é um privilegiado ter sido alcançado por meio da obra da Trindade que te salva.